Olá a todos, estamos começando o Precisão, podcast da KLF Agrosolução sobre o agronegócio. Hoje temos a honra de conversar com uma pessoa com bagagem para falar sobre o momento que o agro atravessa, em especial o setor de grãos. O nosso convidado é Tarcísio Rubner, ele é bacharel em economia, também possui especialização em agronegócio pela Exalc, foi diretor de distribuição e vice-presidente de agronegócios do Banco do Brasil e atualmente é CEO da Serra Bonita Sementes. A Serra, para quem não conhece, é uma das grandes empresas de semente do estado de Goiás. Ela pertence ao grupo BSA e ela é localizada aqui em Formosa, no entorno de Brasília. Tarcísio, muito obrigado pela sua participação. É um prazer falar com você. E vamos lá para a nossa primeira pergunta, né? Tarcísio, com a experiência que você possui no setor, como é que você avalia o desempenho do agronegócio, falando do agronegócio de maneira geral, até esse momento da crise da Covid-19? Antes de falar do impacto da crise do Covid-19 na economia brasileira, notadamente no que diz respeito ao desempenho do agronegócio, vale a pena recapitular um pouco da pujança, da força do agronegócio brasileiro. Primeiro, o Brasil, nos últimos 30 anos, se tornou um grande player mundial na produção de alimentos. Sempre tínhamos um histórico muito bom de exportação de açúcar e exportação de café. Depois tivemos um avanço na exportação de suco de laranja. Mas a grande novidade nas últimas décadas foi o avanço das exportações de soja. Passamos a ser o maior exportador de soja. Do avanço das exportações de carne bovina, somos o maior exportador de carne bovina. Do avanço da exportação da carne de frango, somos o maior exportador da carne de frango. Somos um grande exportador de carne suína, um dos maiores do mundo, um dos maiores exportadores de algodão. Enfim, o Brasil se tornou a vitrine mundial no que diz respeito ao abastecimento do mundo em relação aos alimentos. Há dados que indicam que a população mundial, no ano 2050, deve estar em torno de 8, 9 bilhões de pessoas. Isso significa que vamos precisar produzir muito mais alimentos do que hoje em dia. E se nós olharmos as condições de países que podem suprir essa demanda, podemos dizer que em situação mais vantajosa de todos está o Brasil. Primeiro, porque o Brasil é um dos países que tem a maior área agricultável. Se nós olharmos, tirando todas as nossas reservas, blindando toda a floresta amazônica, nós vamos ver que no Cerrado brasileiro temos espaço para crescer como nenhum país tem. Hoje estamos usando para cultivo de grãos em torno de 8% do território brasileiro. Vejam só o espaço que tem para produzirmos commodities. Além dessa possível expansão na produção, temos uma escalada no ganho de produtividade, que também é extremamente importante e irá impactar positivamente a produção brasileira. Além disso, nós somos uma economia grande, isso conta também, porque somos uma economia que tem um consumo interno. Para quem quer ser um grande exportador, é importante que tenha um consumo, até para gerar um certo equilíbrio, porque se o mercado externo não estiver muito bom, você tem ainda a oportunidade de colocar os seus produtos para o consumo interno. Então, dos países que têm solo fértil, nós temos uma população em quantidade significativa para fazer frente, então, ao consumo de grande parte dos produtos brasileiros. E também temos os agricultores. Nós temos aspectos culturais extremamente importantes. Sempre se diz que a África poderia ser um produtor de alimentos, mas a África está cheia de questões culturais e então nos próximos 20, 30 anos nada de extraordinário vai acontecer na África em termos de produção de alimentos. Ou seja, a bola da vez é o Brasil. Aí chega uma crise do Covid-19. E, mais uma vez, o agronegócio mostrou-se o setor com o resultado mais positivo nesse período. De certa forma, o agronegócio está blindado diante da pandemia, diante dessa recessão. Podemos perceber isso no que está acontecendo no Brasil.
Quando a pandemia começou a chegar na China, depois na Europa e na América, nós estávamos próximo a concluir, uma das maiores safras de grãos de todos os tempos. No momento que a pandemia chegou, todo mundo ficou com receio do que ia acontecer com as nossas vendas de produtos. Teve um pouco de problema com etanol de cana, etanol de milho, mas se nós olharmos o que está acontecendo com a soja brasileira, com o milho, com a proteína animal, podemos dizer que a crise está passando de lado. Então nós tivemos uma boa produção, estamos tendo excelentes preços, estamos com o corredor de exportação funcionando normalmente. Houve um pequeno atraso, sim, nos embarques, mas podemos dizer que a comercialização da safra está acontecendo a todo vapor e com margens. Nesses preços, soja, milho, estão gerando boas margens. E o Brasil, por incrível que pareça, aumentou as exportações de soja e mantém as exportações de milho, mantém o consumo interno de milho. Estamos numa situação bastante desafiadora, mas o agronegócio tem se mostrado blindado diante dessa pandemia. Exatamente isso, né, Tarcísio? E para o pessoal que não é do agro e não tem acesso a esses números, basta analisar a questão do abastecimento, né? Como em todo esse período anterior e o que a gente passa agora, não houve questão de desabastecimento de nenhum produto, nada faltou, então isso mostra também o comprometimento social do agro, né? Agora, na parte específica de semente de soja, houve algum impacto essa crise ou conseguimos passar normalmente? A indústria de semente de soja, que é o caso da nossa empresa, também se mostrou bastante blindada em relação à crise oriunda do Covid-19. Pelo cenário positivo da commodity de soja, e ele se apresenta positivo não só agora, mas aponta um cenário positivo também para o ano que vem, não se vislumbra uma ameaça maior nesse produto, tanto no consumo interno quanto na exportação. Então, dessa forma, temos a segurança de que toda a semente que produzimos será comercializada. Certamente teremos falta de algumas sementes, algumas cultivares, que são mais demandadas, porque a produção de sementes ela necessita de condições de solo, principalmente altitude adequada. E na região, algumas regiões produtoras, como o ciclo é muito apertado, então não há tempo de se trabalhar com mais qualidade em sementes e por isso semente de qualidade pode ter uma pequena falta para a próxima safra. Mas as empresas produtoras de sementes não pararam, tomaram todas as precauções necessárias, como é o nosso caso, e não tivemos maiores impactos. Tarcísio, falando um pouco de cenário internacional, é preocupante a possibilidade de uma crise institucional, comercial entre Estados Unidos e China? Uma vez que o país oriental é responsável por cerca de 75% das exportações de soja do Brasil, né? Muitos são os desafios do agronegócio brasileiro. Além de produzir com competência, quem está nesta atividade tem que ficar atento com o que acontece no mercado. E nesse momento estamos vivendo uma disputa geopolítica entre as duas maiores economias mundiais, Estados Unidos e China. Ou seja, um confronto também entre os dois maiores produtores de alimentos e, junto com a Índia, são os maiores consumidores de alimentos do mundo. Nenhuma guerra comercial é interessante, pois gera desequilíbrios que podem até aparentar um ganho temporário, mas a tendência é que essa guerra não perdure, ou seja, essas vantagens momentâneas podem virar problemas depois. Nesse momento, essa guerra até está gerando bons benefícios, porque China é nosso maior cliente e China compra muito dos Estados Unidos também. E não há nenhum outro país no mundo para de imediato suprir a demanda de soja da China. China importa esse produto do Brasil, Estados Unidos e Argentina.
Então, Estados Unidos deixando de fornecer soja, dificultando o fornecimento de soja para a China, abre um espaço muito grande para o Brasil. Embora a Bolsa de Chicago não tenha se valorizado, é porque a Bolsa é fortemente impactada pela expectativa do produtor e dos negócios nos Estados Unidos. Mas, a nível de produtor, teremos um preço atrativo, principalmente para a soja disponível, em função da valorização do dólar, e o desconto de base será bem menor nesse período. O Brasil tem que se manter neutro, né, nessa guerra comercial entre China e Estados Unidos, porque os dois são nossos grandes clientes. Né? O que seria do agronegócio brasileiro sem o cliente chamado China? Então é importante o Brasil ter uma posição de tratar bem os seus clientes, como toda empresa deve fazer. Tarcísio, aproveitando que você está falando sobre essa questão internacional, essa desvalorização do real perante o dólar, né, esse câmbio do jeito que ele está hoje, é um momento de acelerar as negociações e venda de soja para o mercado externo? Compensa ao produtor esperar um pouco mais? Qual que é a sua opinião sobre isso? A melhor hora de você negociar seu produto é quando ele tem margem. Então, nesse momento, né, quando nós temos uma desvalorização do real em relação ao dólar, é claro que é um momento extremamente positivo para a comercialização de soja. E nos últimos dias até percebemos uma pequena queda no dólar, mas mesmo assim estamos falando de margem extremamente positiva quando tratamos do produto soja. Eu sou daqueles um pouco mais conservadores. Quando você tem um preço, né, que cobre o seu custo e tem uma margem, esse produto, pelo menos a parte para cobrir o custo, eu procuro travar, procuro negociar. Aí está coberto o custo, aí eu posso brincar um pouco com o mercado, né? Mas repito, eu não concordo em deixar uma soja de um ano para o outro, ainda mais no seu armazém, porque primeiro que ocupa espaço, há uma certa deterioração. E se você deixar em armazém de terceiros, você está pagando. Você não vai conseguir o melhor preço na hora da venda, porque a diferença do preço balcão para o disponível é muito grande. Então depende muito da quantidade que você tem. Se você tem um grande volume de soja, nas suas estruturas de armazenagem própria, eu sou da opinião de vender no momento que você tem um bom preço que garanta uma margem, e no exercício do ano até, pelo menos no segundo semestre, quando os preços do disponível normalmente se elevam mais, ter um pouco de soja para vender no segundo semestre. Mas esse ano, diante dos preços, né, se puder, se tiver soja disponível, procure vender. Porque podemos ter preço melhor? Até poderemos ter. Podemos ter um dólar na casa dos 6? Difícil. Não havia muito sentido ter um dólar a 5,80 como nós chegamos. Não havia fundamentos para isso. Havia uma instabilidade, um receio de uma crise muito grande. Mas não podemos apostar num dólar, uma elevação de dólar. Agora, a soja, hoje, repito, está num bom preço. E eu ainda aconselho comercializar o que ainda tem. Maravilha, Tarcísio, muito boa a resposta. Agora, a última questão não é uma questão, é mais uma possibilidade de você deixar uma mensagem para o produtor, para o pessoal que está ouvindo a gente nesse podcast. O que você poderia falar com toda a sua experiência para quem está nos ouvindo? Bom, hoje estamos falando do agronegócio como uma atividade extremamente atrativa e de grande relevância para o país. Percebemos um produtor mais capitalizado e que está tendo uma vida digna. Mas temos que lembrar que nem sempre foi assim. Talvez muitos que estão participando desta conversa sejam jovens e certamente ouviram muitas histórias de seus pais e avós, se estes eram da agricultura. Não foi nada fácil na década de 60, na década de 1970, na década de 1980. Tivemos grandes crises no agronegócio brasileiro, não tínhamos uma pauta de exportação nos principais produtos e tínhamos um consumo bastante precário. Então a vida do agricultor não era fácil. Não quer dizer que hoje seja fácil.
mas o que eu quero dizer é que o responsável por essa grande transformação foram 3 vertentes. Primeiro é o crédito. Houve um crédito oficial, houve um forte incentivo do governo para levar o desenvolvimento para o interior. Até a década de 1950, basicamente, só existiam habitantes e cidades no litoral. Olha-se as capitais, todas elas no litoral, praticamente nada no interior. Então foi uma estratégia de governo de fomentar a produção agrícola, levando os agricultores, no primeiro momento, explorando o Rio Grande do Sul, o oeste, o noroeste do Rio Grande do Sul, depois uma migração para Santa Catarina e Paraná, e depois já gaúchos, catarinenses e paranaenses indo para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Goiás, e se espalhando pelo Brasil afora. Então, o crédito foi extremamente importante, sim. O segundo fator extremamente importante para isso foi a tecnologia, o avanço da pesquisa, gerando mais qualidade nas sementes, gerando tratos culturais adequados para que aumentasse a produção, aumentasse a produtividade. E o terceiro e o mais importante foi a competência do produtor rural brasileiro. Ele aprendeu, ele não desistiu, ele topou correr riscos, que quem está no agronegócio está correndo riscos diariamente. O produtor, ele gerou conhecimento, gerou competência e fez com que a gente transformasse esse grande Brasil. Repito, compare o Brasil com alguns países de outros lugares do continente, onde não existe essa cultura empreendedora. O produtor brasileiro tem no DNA o empreendedorismo, e essa foi a grande diferença. Então a mensagem hoje, final para os produtores brasileiros, categoria da qual eu faço parte, da qual fazia parte meu falecido pai, a mensagem é de reconhecimento, é de agradecimento. Eu tiro o chapéu para o produtor brasileiro. A grande transformação do agronegócio, a grande transformação do interior do Brasil, nós acreditamos aos produtores rurais brasileiros. Continuem firme nessa escalada. Temos muito a evoluir, temos uma escalada de ganhos de produtividade para ainda acontecerem. Estamos no caminho certo. Parabéns e muito obrigado. Perfeito, Tarcísio. Mais uma vez eu queria deixar o meu agradecimento com você, em nome de todo o time da KLF, você ter disponibilizado passar esse tempo aqui com a gente, tirando dúvidas. E hoje a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais Precisão. Uma ótima semana a todos. A KLF traz soluções de tecnologia, análise de solo e informações do campo. Serviços que vão desde a análise completa do solo até o monitoramento da lavoura via satélite, mapas de fertilidade, de recomendação e correção de solos, equipamentos de alta tecnologia para realizar a análise de solo em até 3 profundidades. Conheça a KLF Agrosolução e melhore a sua lavoura. KLF Agrosolução.